Olá, tudo bem? Começamos mais uma vez nossas análises de obras catalogadas para vestibulares e provas em geral. Dessa vez falando sobre a obra Toda a Poesia do Paulo Leminski. É uma das obras que mais vai ser tranquila para você estudar, que vai ser mais sossegada, porque o Paulo Leminski tem uma poesia absolutamente compreensível. Professor, então ele é um autor facinho? Não, mas ele é compreensível, é um autor gostoso de ler, é bacana para a gente estudar, para a gente conhecer, e é um autor que, em geral, as provas cobram análise do poema, e não exatamente elementos formais, fundamentos do autor. O Paulo Leminski tem uma produção literária muito vasta, e aí o livro que eu estou analisando hoje com vocês é Toda a Poesia, que, como o nome diz, é uma coletânea de tudo que o Leminski escreveu. Então a gente tem uma grande variedade de coisas, de estilos diferentes, de poemas variados, de modo que você não consegue resumir o Paulo Leminski naquela famosa tabelinha que fala qual é a temática geralmente que ele trabalha, não tem. Qual que é a forma preferencial que ele escreve? Não tem. O Paulo Leminski é um autor muito múltiplo, muito variado, né? Então essa aula na prática ela vai ser bastante ligeira, porque não tem como você se demorar em um autor que a prova vai cobrar basicamente a interpretação do poema dele. Eu quero só te capacitar para isso. Então a primeira coisa que a gente vai saber é o que é o livro Toda a Poesia, o que ele trabalha. E aí eu coloquei para vocês aqui porque a prova pode citar nome de livros dele que estão dentro de Toda a Poesia. Então acompanha comigo. Esse livro é uma coletânea com uma reunião de todos os poemas já publicados pelo Paulo Leminski. Em quais livros? A prova pode te perguntar. 40 cliques em Curitiba. O Paulo Leminski, caso não tenha percebido, é um autor paranaense, né? Ele é um poeta paranaense. 40 cliques em Curitiba é um livro em que ele vai colocar 40 fotografias de Curitiba acompanhadas de poemas dele. Tá? No livro que você tem em mãos, o Toda a Poesia, não tem as fotos, a gente tem só os poemas que acompanhavam as fotos. Depois, Caprichos e Relaxos, aqui ele brinca um pouquinho com a poesia concreta, eu vou mostrar para vocês depois. Distraídos Venceremos, que é a última obra que ele publicou em vida, e depois obras póstumas, né, coletâneas de poema publicadas após a morte dele. La Vie en Close, O Ex-Estranho, O Interverno e Poemas Esparsos. Tudo bem? Toda a poesia, então, é uma reunião de tudo isso. A prova pode te perguntar o que ele publicou em vida. Lembram? 40 cliques, Caprichos e Relaxos e Distraídos Venceremos. São 3 obras. O resto são obras póstumas. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória e alguma coisa do estilo dele, mas você vai perceber que você não vai se encanar muito com o estilo, não. A questão aqui é entender os poemas dele e não será difícil. Primeiro, ele tem uma passagem pelo concretismo, tá? Então ele tem alguns poemas que dialogam com a estética da poesia concreta. Você lembra o que é poesia concreta? Aquela poesia visual, aquela poesia que procura a forma do poema muitas vezes se sobrepor até o conteúdo. É um poema estético, né, em termos de visual. Eu vou aproveitar os espaços em branco no papel, eu vou trabalhar com uma letra diferenciada, eu vou abolir a questão do verso, da linha, eu faço algo que é visual. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vai aparecer na sua tela, o poema Lua na Água, em que você tem basicamente 3 frases, lua na água, alguma lua, lua alguma. Mas se você fechar os olhos e só me escutar falar o poema, experimenta. Lua na água, alguma lua, lua alguma. Agora olha de novo para a tua tela. É a mesma coisa? Não é. Por que não é a mesma coisa? Porque você tem uma brincadeira visual em que lua na água reflete a lua. Aí eu vou pedir para você voltar a olhar para mim, porque eu vou apontar para minha tela. Você vê a lua na água refletindo, então aqui é como se eu tivesse a imagem e aqui o reflexo dela na água, percebem? Alguma lua, e aí ele deixa refletir o que da palavra alguma lua? Apenas a palavra água. E depois lua alguma, o que ele deixa refletir na água? Apenas a palavra lua. Então é como se eu tivesse lua na água, alguma lua, lua alguma, lua, água, lua na água. Isso é visual. Professor, o que ele quer dizer? Não quer. A poesia concreta muitas vezes não tem tema, não tem lirismo. A poesia concreta não significa, a poesia concreta é. E este poema é um retrato da lua na água. A lua se refletindo na água, só que a lua representada pela palavra lua. E é só. Então isso aqui é um momento da trajetória do Paulo Leminski que a gente precisa reconhecer.
a parte da poesia mais visual, da poesia concreta, da poesia que trabalha com o aspecto do significante e não tanto do significado. O que é o significante? É isso aqui que você está vendo. E o que é o significado? O que ele significa? O que ele significa não é tão importante, e sim o modo como se constrói o texto. Tá? Isso aqui é a passagem do Paulo Leminski, volta, pela poesia concreta. Mas ele é mais conhecido como um poeta marginal. E aí eu preciso lembrar para vocês o que é a poesia marginal. A poesia marginal é um momento nos anos 60, 70 na poesia brasileira que não tem exatamente uma identidade estética. Não existe um estilo marginal de escrever. A poesia marginal é uma postura, é uma ideologia. No Brasil, que após 1964 vai conhecer mais diretamente a censura, a repressão, né? A classe artística, de alguma maneira, vai ser calada em muitos aspectos, não é? E há uma tentativa de se forçar na sociedade brasileira um padrão de conduta ligado a uma moral específica, né, que naquele momento era a moral que a política brasileira defendia. Então eu quero homens com um perfil heterossexual, né, que seja um estereótipo de homem heterossexual, barba feita, cabelo curto, sem adereço, sem brinco, sem tatuagens, que se vistam com sobriedade, sabe o estereótipo que muitas vezes a sociedade quer impor, e dependendo ali de quem está no poder, quem influencia, é o estereótipo que eles vão querer impor. Entre os anos 60 e 70, essa é a imagem moral que se quer colocar no homem. Na mulher, a mulher de família, não é? A mulher que se comporta, que se veste muito adequadamente dentro daquele padrão moral. Vocês entendem o que eu estou falando? A poesia marginal é a galera que não se contenta com isso e que sai desse sistema e vai produzir uma poesia absolutamente livre. Uma poesia que não se preocupa com censura, não se preocupa com moral, né, com agradar exatamente ao status social que naquele momento está sendo estabelecido. Por isso você vai ver poetas, né, cabeludos, drogados, roqueiros, com brincos, com tatuagens, poetas homossexuais que se apresentam como tal e que não se envergonham da sua sexualidade. Você tem mulheres que vivem uma liberdade sexual maior, né, e que são solteiras e vivem bem sendo solteiras e se relacionando com quem elas querem, que têm filhos sem serem casadas. Enfim, você tem uma formação ali de grupos de poetas, de artistas que estão vivendo uma coisa alternativa, estão vivendo uma marginalidade artística, ou seja, eles não estão inseridos no contexto da arte oficial, digamos assim, né, da literatura oficial, daquela que passa pela censura, daquela que pode, daquela que não fala palavrão, que não fala sacanagem, que não fala de sexo, que não fala de imoralidade, que não fala de droga. Não, eu vou sair desse sistema e vou ficar à margem dele. Isso é a poesia marginal. Então é uma ideologia. E o Paulo Leminski é esse cara. Se você pega fotos do Paulo Leminski na internet, você vai ver que ele tem um visual bastante provocador para a sociedade conservadora. É um bigodão muito estranho. Algumas fotos ele coloca flores no cabelo e faz poses mais delicadas para a fotografia, que a sociedade em geral associaria a algo feminino, né? E que se dane. Ele quer se mostrar dessa maneira e acha bonito dessa maneira, e tudo bem. Entendem? Isso é uma postura de marginalidade. No período em que há repressão, eu saio da repressão e eu dou o meu jeito de conseguir me expressar, de conseguir falar. O Paulo Leminski é um dos grandes nomes dessa identidade, dessa ideologia, dessa postura marginal dentro da literatura brasileira. Tudo bem? Falando um pouquinho mais do texto dele em si, a gente tem então uma estética que é moderna. Paulo Leminski é moderno, tá? Ele é um poeta que você olha e fala, tá, eu entendo como literatura contemporânea, isso aqui não é antiquado, porém, pautada por elementos clássicos. Eu tenho toques, eu tenho traços no Paulo Leminski que você identifica como coisas clássicas. Isso é muito interessante pela mescla. Por você ver, às vezes, um poema super simples, mas aí ele joga um verso super elaborado, complexo. Você bota um cultismo barroco, sabe? Aquela linguagem mais elaborada, forçada, rebuscada, em um verso. E daí no outro eu simplifico ao extremo, né? Eu tenho essa brincadeira de repente, fazer 3 versos bem metrificados e o resto do poema soltar. Então ele tem uma estética moderna, mas que muitas vezes dialoga com um clássico. E é importante a gente perceber isso. Ele flerta com o concretismo, ele tem poemas dentro dessa linha, já falei sobre isso para vocês. Usa frequentemente metalinguagem, então a poesia dele com muita frequência fala sobre a própria poesia. Ele faz versos sobre fazer versos, isso é muito comum. Ele faz
Aliás, antes do ele faz, o Paulo Leminski, ele é muito fã da cultura japonesa. Ele estuda muito a cultura japonesa, ele tem um vínculo muito grande com o mundo oriental, mas não é oriental em geral, é japonês mesmo. Tá? Então, o Paulo Leminski fala japonês, por exemplo, falava, né, já que morreu. Você tem fotografias do Leminski usando kimono, por exemplo, né, se vestindo como japonês para fazer ensaio fotográfico. Ele tem um vínculo muito grande com a cultura japonesa. E uma das formas poéticas tradicionais da literatura japonesa é o haikai, que é um poeminha curto com 3 versos. Né? Ele tem um verso menor, o segundo maior e o terceiro menorzinho. O Paulo Leminski vai trazer essa cultura do haikai para a literatura brasileira. Tá? Isso é coisa de literatura japonesa. Aí ele traz para o Brasil e escreve muitos haikais, o que é muito interessante porque são poemas que são um desafio. Eles têm 3 linhas, né, 3 versinhos, e nesses 3 versinhos eu tenho que condensar um sentido rico, um sentido profundo. Eu tenho que pelo menos deixar uma minhoca na sua cabeça e falar assim, quero mais, né? O que eu posso tirar dessa leitura? Tá? Ele produz muitos haikais, ele faz poemas com muitos trocadilhos e diálogos com ditados populares. Né? Essa questão do trocadilho dele, dependendo, irrita até um pouquinho, porque muitos poemas dele têm a ideia do trocadilho. Tá? Você vai ver, ele brinca com as palavras ali, de uma maneira quem gosta vai achar massa, mas às vezes até irrita um pouco demais. A poesia dele tem a presença do humor. Tá? Lembrando que em literatura o humor não é exatamente você rir, mas é a irreverência, é não se curvar às regras, é a provocação, é a diversão literária. Muitos poemas do Leminski, na verdade a maioria deles, são poemas muito pequenos, poemas curtinhos, né, condensados em conteúdo, condensados em palavra, né, em forma, mas muito ricos em conteúdo. A gente vai falar que são poemas pílula. Isso me lembra Oswald de Andrade. Lá na primeira geração modernista, 1922, 25, 30, o Oswald de Andrade cria esse conceito. Na verdade, ele não cria, ele traz da Europa, mas ele desenvolve o conceito do poema pílula, algo pequenininho, mas que produz um grande efeito. Então, um poema curto, mas que ele é rico em significados. Os poemas do Leminski são curtinhos, mas eles têm bastante significação. Dá pra gente conversar bastante sobre eles. Finalmente, uma poesia muito ambígua e com possibilidade de múltiplas interpretações. Você jamais vai ler a poesia do Paulo Leminski e dizer ela quer dizer isso. Não! A gente vai viajar um pouquinho na leitura, a gente vai interpretar de uma maneira um pouco mais ampla, porque se pode viajar na leitura do Paulo Leminski. Eu tenho ambiguidades, eu tenho jogos de palavra, eu tenho interações com o próprio leitor, eu tenho metalinguagem, e isso me permite múltiplas leituras. Tudo bem? Isso aqui é o que você precisa de fundamento para falar teoricamente sobre o Paulo Leminski. Acima disso, o que você precisa? Saber ler. Ter uma capacidade de interpretação textual, porque é o que a prova vai te cobrar, e eu vou mostrar para você, eu vou provar para você daqui a pouquinho. Então, nesse momento, eu vou começar a ler alguns poemas do Leminski com você vai ver que é tranquilo para entender, mas é rico. Tranquilo para entender não significa que é facinho, que ele é simples, que ele é bobo, mas a gente vai entender numa boa, e depois eu vou fazer uma questão do Paulo Leminski para mostrar como realmente é a interpretação que é o centro do nosso texto. Vamos começar a leitura então.